Você quer saber como containerizar sua aplicação em Next? Então vem comigo que eu vou te ensinar a fazer isso passo a passo com as melhores práticas. Estou aqui no meu projeto do Next, então, tá? Que eu criei basicamente utilizando o comando da documentação oficial, que é o Create Next App. Tá lá na página inicial, tá? E aqui nesse projeto, então, eu tenho 2 Dockerfiles que eu vou mostrar para vocês ali logo, tá? E nesses 2 Dockerfiles, então, a gente tem um Dockerfile com as melhores práticas, que ele usa práticas relacionadas à segurança, que ele é mais performático, a imagem dele é menor. E tem um outro Dockerfile, então, que tem a imagem dele maior, que ele não usa práticas de segurança, que ele não se preocupa nem sequer com a versão do Next, tá? E eu vou explicar para vocês, então, as principais diferenças entre eles e por que a versão melhor, ela é tão melhor em todos os fatos, tá? Eu tô aqui com o meu projeto de Next, então, que é basicamente um projeto que utiliza o comando do Create Next App, que tá lá na documentação oficial, tá? Na home, beleza? E eu tô aqui, então, com meus 2 Dockerfiles, tá? Dockerfile Simple, tá? Tá aqui, que é um Dockerfile bem simples, então ele não utiliza, na verdade, de nenhuma prática que seja mais inteligente com relação a diminuir o tamanho da imagem, com segurança, com performance, tá? E aqui no Bash Dockerfile, então, a gente está com um Dockerfile que se preocupa com segurança, se preocupa com o tamanho da imagem, certo? E ele utiliza as melhores práticas aí com relação a containerizar, então, essa aplicação em Next, beleza? Então, bora lá! Lembre que o link desse repositório do GitHub, tá? Vai estar aqui na descrição, então vocês vão poder ver depois lá no GitHub, olhar esses 2 Dockerfiles, a diferença entre eles, tá? E se vocês quiserem usar de scaffold, de template inicial do projeto de vocês, podem usar, tá? Porque eu estou usando basicamente o que a própria documentação do Next usa para poder iniciar um projeto, beleza? E agora, indo então para a primeira parte, tá? Eu gostaria de falar do Docker Ignore primeiro, tá? Então, antes de tudo, antes de falar das nossas imagens, tá? A Bash e a Simple, queria falar para vocês sobre o Docker Ignore. Para que serve o Docker Ignore, então? O Docker Ignore é como se fosse o Git Ignore, tá? Para quem conhece Git, tá? Quem veio do Git, ele funciona com o mesmo propósito. Então, se a gente não precisa enviar para o contexto de build, ou seja, do comando docker build, esses arquivos aqui, a gente coloca eles, então, dentro de um arquivo chamado Docker Ignore, junto, então, aos 2 Dockerfiles, tá? Que a gente vai estar utilizando para poder buildar, para poder construir essa imagem, beleza? Então, pastas, por exemplo, como Node Modules, pasta do Static, do Standalone, que são do Next, tá, também, o ideal é que a gente ignore para que, de fato, elas sejam construídas novamente, tá, no tempo de build, beleza? E quando a gente fala de pasta Node Modules, tem projetos que têm pastas de giga de Node Modules, tá? Então, é bem importante para a gente diminuir o tamanho da nossa imagem que a gente ignore de elas de fato, beleza? Então, o Docker Ignore serve para isso. Tá aqui o nosso Docker Ignore, então, é basicamente para ignorar esses arquivos e pastas, tá? Então, agora que a gente explicou o Docker Ignore, vamos para o Simple Dockerfile, tá? O Simple Dockerfile é um Dockerfile bem simples, como está no nome dele, beleza? E ele já tem problemas desde a linha 1, tá? Então, quando a gente está falando aqui dessa linha, que é a linha do from, tá? Que é da onde baixa a imagem do Docker Hub, nesse caso, porque a gente não especificou, então, o registry. O problema principal dessa imagem, primeiro, tá? Ela não seta uma versão. Então, quando a gente fala de versão do Node, é muito importante, obviamente, que a gente sete a versão, certo? Porque, imaginem vocês aí tá criando uma aplicação que use, sei lá, a versão 16 do Node, tá? E quando vocês não setam uma versão, quando vocês não colocam uma versão na imagem Docker de vocês podem estar utilizando, por exemplo, a imagem 20. Então, quando for maior, até pode não ter tantos problemas, mas pode sim ter vários problemas na sua aplicação. E aquele bug que pode estar acontecendo pode ser derivado da imagem e justamente vocês não estão utilizando uma versão compatível com o projeto de vocês, tranquilo? Isso serve para Node, para Python, para Go, para Rust, enfim, a linguagem que vocês quiserem, tá? Então, como boa prática, sempre coloca a versão e isso a gente vai ver depois ali no nosso Bash Dockerfile, tá? Aqui, beleza? E ali a gente vai ver, então, as boas práticas relacionadas à versão. Uma outra coisa, então, que a gente pode perceber desse from já, é que o from ele não está usando aí uma imagem que é otimizada para container. O que significa isso? Ele pode estar usando aí a versão do Debian, a versão do Ubuntu, que vem com vários outros programas que não necessariamente a gente precisa nessa imagem. Então a boa prática também seria usar uma imagem, tá, que fosse mais voltada ao mundo dos containers, que tivesse mais capada, que tivesse menos capabilities, menos capacidades, tá? Justamente para a gente usar só o que a gente precisa e no nosso Dockerfile, então, tá colocando as coisas que a gente precisa, tranquilo? Então quando a gente vai para a linha 3, tranquilo, até aqui não tem nada de mal, não tem nada de maléfico que parece, tá?
Aqui, então, na linha 4, a gente já pode ver que, ao invés de ele pegar, então, o nosso package JSON, tá? E o lock do JSON, beleza? Para poder, então, estar baixando as dependências desse projeto e poder utilizar do Layered File System, que é basicamente o sistema de cacheamento da imagem, tá? Então, quando a gente fala de imagem, cada comando aqui cacheia uma layer, tá? Uma camada, beleza? Então, quando a gente está falando disso, a gente tem a preocupação de sempre colocar comandos anteriores, tá, em ordem, para que eles possam cachear todos esses arquivos, essas operações, tá, caso possível, para que só os posteriores, então, variem, beleza? Então isso aqui também é um grande problema de usar o copy ponto ponto aqui sem ter baixado as dependências, porque a gente podia sim estar cacheando essas dependências, tá, dentro da máquina de vocês, beleza? E aqui então o run npm install, nada de mal até aqui então, né? Precisa realmente instalar as dependências, baixar essas dependências aqui, tá? Depois eles põem a porta e roda então um cmd npm run dev. E esse command aqui é o primeiro comando que vai rodar então na imagem, no container, né? Quando ele for instanciado, tá? Quando ele for rodado, beleza? Qual é o problema então principal aqui? A gente não está usando da versão de produção, a gente está usando o comando para justamente rodar na nossa máquina, tá? Então isso aqui deixa vários problemas relacionados à segurança e performance expostos, tá? Porque pensa, é para rodar na tua máquina em versão de desenvolvedor, certo? Então o próprio Next ele te habilita várias funcionalidades que ele não habilitaria caso fosse na versão de produção. Tranquilo? Então eu acho que isso aqui já é o suficiente para mostrar para vocês que essa imagem do Simple Dockerfile, ela tem vários problemas, tá? E eu nem mencionei agora que eu lembrei em relação à segurança, então essa imagem aqui, qualquer um pode entrar aqui com qualquer usuário e tá executando e acessando aí qualquer informação, beleza? Quando a gente pensa do ponto de vista de segurança, é sempre importante levar em consideração todos os aspectos possíveis que a gente puder para poder então estar fazendo uma imagem aí, né, que seja mais inteligente, que seja mais voltada à segurança, tá? E eu vou mostrar na outra imagem, na imagem Bash Dockerfile ali, o que a gente pode fazer para melhorar a segurança dessa imagem, tá? E chegar um pouquinho mais perto, que seria o ideal, certo? Então aqui na imagem Bash Dockerfile, tá? Que a gente pode ver, a principal diferença já começou já na linha 1, beleza? A linha 1 basicamente nos traz então a versão agora, que anteriormente não trazia, tá? E nos traz também a versão do Alpine, tá? O que é o Alpine nesse caso, tá? O Alpine é uma versão do Linux, tá? Criada especificamente para usar em containers. Então, quando a gente está falando de containers, tá? É a melhor imagem para ser utilizada, uma das melhores imagens para utilizar. Por quê? Porque é uma versão capada do Linux. Ela vem sem várias funcionalidades, tá? Vários programas também que vocês utilizariam no dia a dia, justamente para que vocês foquem em construir a imagem de vocês com o que vocês precisam. Então ela funciona só com o necessário para ligar o Linux, beleza? E algumas coisinhas a mais aí, caso a gente precise, tá? Então a versão do Alpine é maravilhosa para containers. Então além de ser a versão, a gente agora está usando o Alpine. Aqui então a gente adiciona dentro do Alpine, quando a gente usa o pked, a gente está então instalando a libc, o pacote libc-compat, que serve basicamente para quê, tá? Quando a gente está usando essa versão do Alpine, ele não utiliza então de uma implementação do C completa, tá? Ele utiliza uma implementação do C chamada Muesli, que é incompleta, tá? Ela, na verdade, ela é incompleta, ela é enxuta, então ela só tem o que precisa, assim como a própria versão do Alpine, tá? E isso faz com que a imagem do Alpine ela fique menor. É importante para o Alpine usar o Muesli, e só que daí o problema de verdade, de fato, né, é que o Node precisa então de uma implementação do C que seja mais robusta, tá? E que tenha todas as chamadas a sistema que ele precise. E para isso, então, a gente utiliza do libc-compat aqui na linha 6, tá? Depois, acho que de mais importante, então, de diferente da outra imagem, é que agora a gente está, então, primeiro copiando, então, os dois arquivos de lock, tá? O package, então, e o package lock.json, certo? Que servem para quê? Esses dois arquivos de lock, então, eles servem para a gente poder baixar nossas dependências. Então, agora a gente está utilizando daquele conceito de Layered File System, tá? Que é para poder cachear, então, cada layer, cada camada que tem aqui, então, tá? A gente está cacheando para não precisar depois instalar tudo junto, tá? Então, por exemplo, se vocês alterassem algum arquivo, alguma letra, na verdade, do projeto de vocês, e vocês fizessem um build de novo, sem isso aqui a gente teria, então, essas camadas aqui a gente não teria cacheado na máquina de vocês e vocês precisariam então rodar o build de novo nelas, tá? Agora, como a gente foi mais inteligente, a gente pegou só os dois arquivos do package.json, normalmente então a gente vai estar cacheando essas duas layers, tá? E a gente vai ter um processo de build muito mais rápido, tá?
Aqui na linha 12, então, na linha 13, a gente está basicamente então, copiando todos os outros arquivos para poder, de fato, então, estar rodando o nosso build. Poder gerar os nossos arquivos estáticos, poder gerar, então, tudo que o Next tem de melhor aí para poder, então, estar criando nossa aplicação. Beleza? Na linha 15, então, a gente começa, de fato, aí a nossa imagem de produção, utilizando aí do Multi-Stage Building, que é uma técnica maravilhosa do Docker, para que a gente bote fora, digamos assim, tá? Tudo que a gente não precisa da imagem anterior. Então, esses froms anteriores aqui, tá? Que é esses aqui que a gente está usando, a gente não vai usar eles, tá? A não ser que a gente precise, beleza? Então, quando a gente pega aqui do from base, tá? O que ele está dizendo? Eu vou usar a mesma imagem base, tá? Que é a imagem que está sendo usada aqui, tá? Como produção, como o step de produção, beleza? Isso é maravilhoso, tá? Para que depois a gente só pegue o que a gente precisa aqui da imagem de dependência, tá? Mas vamos em ordem aqui. Na linha 19, então, a gente está setando o Node.env para production, beleza? Então, quando a gente faz isso, a gente já faz com que o próprio Node ele se prepare para poder, então, estar no ambiente de produção, assim como o Next também reage a essa variável de ambiente. Então, em relação à performance e segurança, a gente ainda bota mais uma camada adicional, tá? De qualidade aí. O Next utiliza do Sharp, então, aqui, desse pacote, para poder, então, estar gerenciando essas imagens, né? E trabalhando em cima delas, né? Então, quando a gente utiliza o Next Image, por exemplo, lá dentro do nosso código, o Next Sharp é utilizado para isso, tá? Quando a gente fala então dos dois comandos agora aqui, do comando do 22 e 23, a gente está falando basicamente de segurança. A gente está adicionando então um grupo, tá, dentro dessa imagem para que o usuário root não seja utilizado, e a gente está adicionando também um usuário, tá, que é o usuário Next.js, justamente de novo, tá, para que o grupo e nem o usuário root sejam utilizados, para que a pessoa não tenha acesso, caso ela acesse a teu container, que ela não consiga usar o root, beleza? Nessa imagem, tá? Depois, então, a gente está copiando todas as dependências, tá, públicas, então a gente está falando de arquivos, a gente está falando de arquivos de imagem, de vídeos, tá? E depois, então, a gente está copiando todo o resto, tá, desses arquivos para dentro da nossa imagem, né, do nossa final step aqui, tá? Nessa etapa final de produção, beleza? Aqui, então, a gente só está setando ali o usuário Next, tá aí que a gente está expondo a porta 3000. Beleza? Nada muito fora do padrão, nada muito diferente do que estava na outra imagem. Aqui é só fora a questão do usuário, tá? Essas duas variáveis de ambiente que são setadas aqui na linha 39 e na linha 40 são utilizadas porque a gente está usando, então, da técnica, tá, de deploy do standalone output do próprio Next, tá? Então, quando a gente fala do standalone, tá? Normalmente o Next, se tu não seta a versão standalone, tá, output dentro dele, vocês precisam da pasta Node Modules que contém as libraries de vocês, tá? Para poder aí de fato estar usando o projeto, para poder estar rodando o projeto, beleza? Isso é como o Next funciona, tá? Mas aí o Next mesmo já inventou uma outra possibilidade, que é a possibilidade do Standalone Output, que basicamente não utiliza da pasta Node Modules, ele detecta todas as dependências que ele precisa de fato, tá? E quando ele precisa, e coloca tudo dentro desse folder, tá? Que é o folder aqui do Standalone. Beleza? Para que a gente não use então tudo que está dentro do Node Modules. Isso faz com que a nossa imagem fique infinitamente menor, certo? Então vocês imaginam aí, cada vez que vocês fazem um pull da imagem de vocês imaginam o processo de CI/CD de vocês fazendo um pull de uma imagem de gigas, tá? É muito mais custoso, certo? Falando em nível de rede, e também falando em nível de disco, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente então economiza muito espaço e muito tempo, tá? E para que vocês utilizem então da versão do Standalone Output, basta colocar no Next Config de vocês, tá? O Output Standalone, beleza? A própria documentação do Next então explica certinho como fazer isso, mas é tão simples quanto isso, tá? E aí vocês já vão estar utilizando do benefício do Standalone quando vocês forem fazer o build do Next. E agora então, olhando a diferença entre o tamanho das imagens, a gente pode perceber o quão brutal essa diferença, tá? Quando a gente utiliza então das melhores práticas, tá? E principalmente aí do Standalone Output, tá? Então na primeira imagem que a gente fez, tá? Que é a primeira Simple Next Image, beleza? Que aqui não se preocupa com absolutamente nada em relação às melhores práticas de containerização, tá? A gente pode ver que o tamanho dela ficou em torno de 1,7 GB, tá? E na imagem que a gente se preocupou aí com segurança, a gente se preocupou com Multi-Stage Building, que a gente se preocupou com o Layer File System, que a gente se preocupou com o Standalone Output, a gente pode ver então que a imagem ficou em torno de 153 MB, tá? Uma diferença aí de
1,3 na verdade, 4 gigabytes, beleza? Então é bastante coisa, tá? Quando a gente vai, principalmente se preocupar aí com relação a CI/CD, com relação à automação de pipelines, tá? E quando a gente fala de segurança, obviamente, também a gente tem uma outra grande vantagem entre as duas imagens aí, que é então a criação dos usuários que eu falei para poder, que estão aqui na verdade, né, no Dockerfile, ao invés então de estar utilizando aí o usuário root, tá? Então ele força a criação do usuário, tá? Next.js, que a gente usa aqui embaixo, para estar sendo usado nessa imagem, fazendo com que as pessoas não possam acessar então com o root, não tendo capacidade de root, beleza? É isso, meus queridos e queridas, espero que tenham curtido o conteúdo desse vídeo, e se vocês gostaram, tá? Comentem aqui embaixo, dê o like, se inscrevam no canal, tá? Que vai estar ajudando bastante a gente. Um abraço e até mais!